O meu papo hoje é com os homens que ficam com mulheres. Uma coisa que eu sempre digo para eles é: você precisa ter humildade diante da Ioni. Eu imagino que se você me acompanha aqui, você já sabe a essa altura o que é Ioni, mas para os que não sabem, Ioni é a forma como nós, tântricos, nos referimos ao órgão sexual feminino. Ioni, na tradução do sânscrito, significa portal sagrado, templo sagrado. Ou seja, a forma como o órgão sexual feminino deve ser considerado e não é no Ocidente. Então, por isso que eu trago e repito tanto isso. E por que humildade diante da Ioni? Primeiro, porque é extremamente complexo. Segundo, porque a Ioni de uma mulher é diferente da Ioni da outra. Todo mundo tem uma Ioni diferente. Então, o que dá certo para a tua ex-namorada, provavelmente não vai dar certo para a atual. E você tem que ter essa humildade de se abrir para qual é o prazer que aquela Ioni, qual é a maneira que aquela Ioni vai ter prazer, né? Então, por que isso se dá? É importante que você entenda também. O nervo pélvico, que é o nervo que conecta o cérebro com a Ioni, ele ramifica de formas muito diferentes para cada mulher. Então, de repente, uma Ioni pode ter uma ramificação mais para a direita, ela vai sentir mais prazer no lado direito. Pode ser mais para o esquerdo, ela vai ter prazer mais no esquerdo. Às vezes, algumas ramificam mais para o ânus, ela vai ter prazer com sexo anal. Já a outra, o nervo não ramifica para o ânus, então ela não vai ter prazer com sexo anal. Então, você tem que entender como é aquela Ioni. E para isso, claro que você pode contar com o que essa mulher vai te falar, com o que a Shakti vai te falar. Mas também você tem que entender que, historicamente, nós fomos caladas pelo patriarcado. Então, a mulher tem muita dificuldade de falar o que ela gosta. Claro que todas as mulheres que passam pelos meus cursos, eu incentivo muito elas a falarem, eu mostro a importância disso nesse processo, inclusive de empoderamento. Mas nem sempre a Shakti que vai estar com você, ela vai estar preparada para falar. Então, o que eu quero te ensinar? A escutar esse corpo. Você tem que aprender a escutar o corpo, além das palavras, identificar os sinais de prazer nela, os sinais que vão te mostrar qual é o tempo correto, qual é o tempo mais eficiente de tocar aquela mulher, no sentido, considerando que você quer dar muito prazer para ela. Então, eu vou te falar alguns sinais aqui. Primeiro, você tem que ter, você tendo essa humildade, você já parte do princípio de que você não sabe tudo sobre ela. Então, vamos tentar descobrir. Um ponto que indica que a mulher está tendo prazer é uma contração abdominal. Ela dá uma contraidinha no abdômen, né? Um espasmo no abdômen. Então, esse espasmo significa que você está tocando um ponto que está gostoso. Então, observa. Para saber se está gostoso ou se você passou do limite, olha para o rosto dela. Você costuma olhar para o rosto dela enquanto você está dando prazer para ela. Porque o rosto mostra muito. Ela está com uma cara de contraída, de dor? Não, ela está com uma cara de prazer, relaxada, entregue. Então, tudo isso vai te indicar. Você acelera? Não. Segue nesse ritmo lento, seja lá o que você estiver fazendo, né? Você tem que entender. Outra coisa, a hora certa de penetrar uma mulher. 90% dos casos, a mulher é penetrada na hora errada. Ou seja, qual é a hora errada? Antes de ela estar preparada. Por isso que tantas mulheres relatam dor na penetração. Por isso que muitas mulheres não têm tanto prazer quanto elas poderiam ter na penetração. E uma forma muito eficiente de você entender a hora de você penetrar é quando você, que obviamente não é no início, vai levar mais tempo do que você imagina, provavelmente, você vai inserir o dedo. Então, digamos que tem uma mulher com as pernas abertas aqui na minha frente. Eu vou inserir o dedo e eu vou fazer assim, ó, e tateando, procurando o ponto G. Onde que é o ponto G? Caso você não saiba, ele é nessa parede de cima, né, da vagina, da Ioni. Você vai ir tateando até que você vai... É mais ou menos na altura, assim, de uma falange, sabe? Então, você vai sentir uma área rugosinha. Essa área rugosa, bota a língua no teu céu da boca agora que você vai identificar. É parecida com essa área meio rugosinha que a gente tem no céu da boca. É essa textura que você procura ali. Você vai tateando para cima até que você vai encontrar. Então, você vai fazer assim, ó. Esse é o jeito, já estou te ensinando o jeito de estimular o ponto G. Nem era o objetivo principal, mas já estou ensinando. Você vai fazer assim e você vai sentir que ele está inchado. O ponto G, ele incha. Pouca gente sabe disso, mas o ponto G, ele incha quando ele está muito excitado. O clitóris também, fora, né, da Ioni. Mas dentro, o ponto G incha. Se ele estiver inchado, se ele estiver grandinho, essa área estiver, assim, já estiver expandido, esse é o momento que a mulher está pronta para ser penetrada. Por quê? Porque no momento que você penetrar ela,
ela vai sentir muito no ponto G. Então você vai dar muito mais prazer para ela. Mas como que incha o ponto G? Então você tem que ter caprichado muito antes, né? Manipulado o clitóris de uma forma correta. Você tem que ter aproveitado todos os pontos, estimulado muito ela de forma sutil para ir abrindo esse corpo. Você ter ido bem mais devagar do que provavelmente você vai. Então essa é uma grande lição que o Tantra ensina, né? Desacelera. Claro que eu não posso te explicar isso, eu explico nos meus cursos com mais detalhes, né? Eu ensino a forma de tocar e tanto as formas densas quanto as formas mais sutis. Mas o que eu posso te dizer agora já é, segue esses conselhos e também faz tudo o que você faz, só que mais devagar, inclusive a penetração. A penetração mais devagar, além de você sentir mais e sair daquele ritmo que geralmente você costuma ir porque você está acostumado a se masturbar de uma forma sempre igual, sempre no mesmo ritmo e com a mesma intensidade. Então você já quebra isso e te coloca num lugar de mais vulnerabilidade com aquela mulher e a mulher com certeza vai agradecer se você penetrar ela mais devagar, porque ela vai estar sentindo mais. Ainda mais se você penetrar na hora certa. Então fica essas dicas para vocês.